você habita em nós e opera em nós. O Senhor habita em nós e opera em nós. O Senhor habita em nós e opera em nós. Você pode repetir isso comigo? O Senhor habita em nós e opera em nós. O Senhor habita em nós e opera em nós. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de transmitir a Tua palavra nesse lugar, Pai, e pela unção tangível e presente aqui e agora. Eu tomo autoridade no nome de Jesus sobre esse ambiente, Pai, e declaro que aqui é um lugar de paz e de ensino, e que a Sua boa palavra vai penetrar corações, afetando a vida dessas pessoas e os seus destinos para sempre, porque a Tua boa palavra vai raiar em seus corações, Pai, iluminar o seu entendimento a respeito daquilo que você quer transmitir para eles nesse tempo. E porque você habita em nós, Pai, e porque você opera em nós, nós não seremos mais os mesmos com essa palavra em nosso coração. Muito obrigada no nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Muito obrigada, queridos. Boa noite, querido. Você pode se sentar. É uma alegria e uma honra estar aqui servindo vocês com a palavra nessa noite. Eu sei que seu pastor não está presente, mas de toda forma quero agradecê-lo pela confiança e pela honra de me ceder o púlpito nessa noite. Amém? Vocês estão felizes de estar aqui, queridos? Vocês estão felizes de ter uma igreja para congregar? Vocês estão felizes, queridos, por terem a permissão de manusear a sua Bíblia onde quer que você queira? Amém. Queridos, isso é um privilégio único, amém? Nós estamos vivendo tempos onde o Evangelho tem sido perseguido em todos os lugares, queridos. E cada vez mais nós estamos encontrando impedimentos para a liberdade da palavra. Então hoje, queridos, o fato de podermos estar assentados nesse lugar, cultuando ao Senhor, exaltando o nome dEle, levantando o nome dEle nesse ambiente, você pode acreditar, é um privilégio, amém? Nessa noite eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do fato de Deus ter nos escolhido, queridos, e ter nos escolhido para habitar em nós, amém? E para operar através de nós no mundo. Amém? Sabe, queridos, que você está sentado aí nessa cadeira bem confortável, fofinha, não é? E só que o Senhor não chamou você apenas para estar aqui sentado no domingo à noite, recebendo uma porção da palavra para não fazer nada com ela. Amém? Sabe que por forma de cultura, queridos, nós aprendemos que a gente precisa estar no domingo na igreja. Que lugar de crente, queridos, no domingo é na igreja, amém? E nós aprendemos isso por cultura. Mas o lugar do crente é em toda parte, resplandecendo aquilo que Deus derrama em seu coração para alcançar outras pessoas. Deus não salvou você sem um propósito. Ele tem um propósito específico e uma outra coisa que nós aprendemos por cultura foi sempre vir para um culto com uma expectativa. Mas e se eu disser para você que Deus tem uma expectativa em você? Deus, queridos, criou você com uma expectativa. Você veio para receber, mas Ele está lá dizendo, eu quero que você interaja comigo, eu quero que você funcione dentro daquilo que eu chamei você para ser e fazer, eu quero que você viva uma vida resplandecente nessa terra, eu quero que você exalte o meu nome nos seus atos e no seu comportamento e na sua conduta e em toda a sua jornada. Deus tem uma expectativa, Ele não criou você aleatoriamente. Você não nasceu onde nasceu, você não nasceu na família que nasceu, você não tem a cor de pele que tem, você não tem, queridos, o nome que você carrega aleatoriamente. Amém? Deus criou você com um propósito e uma expectativa. Efésios, abre lá no livro de Efésios comigo. A gente vai fazer um passeio no livro de Efésios, nós vamos olhar para algumas verdades que tem aqui, para entendermos que expectativa é essa que Deus tem sobre nós. Amém?
Efésios no capítulo 2, no verso 1, diz assim, olha, Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o curso do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, queridos, quando nós nascemos nesse mundo, queridos, nós nascemos como pessoas naturais, amém? Nós andamos nessa terra sem conhecimento de Cristo e sem relacionamento com Ele, porque nós não sabíamos, queridos, daquilo que tinha sido feito na cruz em nosso lugar. Mesmo uma pessoa que nasce, viu que bonitinho, a bebezinha sendo apresentada aqui, queridos, nasce numa igreja, numa família cristã, ela vai levar um tempo até que entendimento haja nela, queridos, para ela receber de fato esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque afinal de contas, o Senhor não tem netos, amém? Ele só tem filhos, amém? Então, todo ser humano que nasce nessa terra, por causa da condição de natureza, que foi deixada para nós por herança, por Adão, queridos, precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E por isso a Bíblia diz, éramos por natureza filhos da ira, éramos por natureza homens e mulheres desconectados da vida de Deus e da natureza de Deus. Logo, queridos, nesse tempo, quando nós estávamos cegos, pobres e nus, porque estávamos desconectados da vida de Deus, nós andávamos nessa terra conforme a nossa forma de pensar. Nós andávamos nessa terra, queridos, conforme os nossos próprios desejos e os nossos próprios pensamentos. E eu não sei quanto a você, queridos, eu andei nesses caminhos de próprios desejos e de próprio entendimento durante um bom tempo da minha vida, até perceber, queridos, que eu não estava indo para lugar nenhum. Sabe qual foi a coisa principal que atingiu a minha vida e que me alcançou quando eu encontrei Jesus? Que antes de encontrá-lo, queridos, eu não sabia quem eu era, eu não sabia para onde eu ia e eu não sabia de onde eu tinha vindo. Quando eu encontrei Jesus na minha vida, quando Ele se tornou o Senhor e Salvador da minha vida, como se fosse, queridos, eu gosto de brincar, um pacote instalado, um download instalado na minha mente, eu sabia todas essas coisas. Eu sabia de onde eu tinha vindo, eu sabia quem eu era e eu sabia para onde eu estava indo. Porque agora, queridos, eu já não estava mais nula no meu próprio entendimento, eu não estava mais cega a respeito da vida de Deus que tinha sido comunicada ao meu coração no novo nascimento. E isso é tão extraordinário, é tão lindo, queridos, o que acontece conosco quando nós nos conectamos com a vida de Deus. Ele nos deu vida quando nós éramos pecadores. Ele nos deu vida quando estávamos cegos, queridos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E é tão lindo quando isso acontece, queridos, que existem percepções da nossa própria conduta e da nossa própria caminhada, que nós vamos começar a deixar de lado, sem ninguém explicar para a gente que isso não pode mais, que isso não faz mais parte da nossa vida, que nós não podemos mais andar naquela conduta, porque por condição de natureza, quando você nasce de novo e a luz do Senhor brilha em você, queridos, você começa a entender que aquilo não combina mais com você. Aquilo já não faz mais parte da sua conduta, aquilo já não faz mais parte do seu comportamento. Muitos deles você passa a ter vergonha sem nem ninguém dizer para você que não pode mais. Amém? E aí, queridos, a Bíblia diz aqui que Ele fez todas essas coisas, Ele nos deu vida, Ele, mesmo quando nós éramos filhos da desobediência, mesmo quando éramos inimigos de Deus, e entende-se por inimigos separados dEle e mortos, nós estávamos mortos e hoje vivemos. Nós estávamos separados da vida e hoje, queridos, estamos conectados à vida. Nós estávamos separados da luz do Senhor e hoje a luz do Senhor brilha em nós. Amém? E aí ele diz assim, no verso 3, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe, queridos, que outrora nós éramos conduzidos pela nossa própria vontade. Agora não.
Nós não somos mais, queridos, não estamos mais. A menos que você não tenha aceitado Jesus, no final a gente faz o apelo para você participar dessa vida maravilhosa que é estar em Cristo. Agora em Cristo Jesus, queridos, não existe mais a sua vontade. Amém? Porque você está vivo para Ele, conectado para Ele, queridos, mas você precisa estar morto para a sua vontade. Porque o seu Deus que te ama e te salvou, quando você era inimigo dEle, queridos, Ele te deu vida para te desconectar dessas vontades, que conduzia você para coisas malignas, que iam levar você para um lugar de trevas. Você é chamado para algo específico. E Deus, nessa noite, queridos, quer sacudir você, mexer você, a respeito de você entender que Ele tem uma expectativa sobre você. Eu estou dando aula de vida de louvor para a turma do Rema nesse momento. E quando estou dando aula, queridos, e tenho bastante tempo, eu conto muitos testemunhos a respeito da minha vida, da minha origem, para comunicar algum tipo de identificação para eles. Mas tem um que eu gosto muito de contar em toda a parte que eu vou. Sabe, queridos, que quando eu nasci de novo e eu entendi quem era Cristo na minha vida, eu comecei a perceber que não dava para eu resolver os meus problemas primeiro e andar com Cristo depois. Ele tem uma expectativa sobre mim. Sabe que lá na minha casa, queridos, tem muitas coisas para eu resolver, muitas questões que todos os crentes no mundo estão passando, mas eu estou aqui, queridos, administrando aquilo que precisa ser administrado da minha vida, porque todas as pessoas têm desafios nessa terra e, ao mesmo tempo, estou no centro da vontade dEle, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. O fato dEle ter iluminado você e te dado vida, porque você de fato estava morto, você não tinha esperança, você não tinha a vida de Deus dentro de você, você não tinha uma expectativa, queridos. Ele não fez isso para você sentar aqui e ficar ouvindo boas palavras, inchar da palavra de Deus, sem compartilhar, sem derramar, porque água parada, queridos, dá bicho. Amém? Ele não chamou você para ser represa, Ele chamou você para ser manancial, Ele chamou você para você compartilhar da vida que Ele tem dado para você. Então essa coisa, eu não tenho vontade disso ou daquilo. Quantos aqui, queridos, são nascidos de novo? Levanta a mão para eu ver, por favor. Todos vocês são nascidos de novo? Jesus é Senhor da sua vida? Tem certeza? Se Ele é Senhor, você não tem vontade. Amém? Se Ele é Senhor da sua vida, você não tem vontade. Não existe, queridos, nós resolvermos todos os problemas da nossa vida, e quando todos os problemas da nossa vida estiverem resolvidos, aí agora eu vou fazer alguma coisa para Cristo. Aí agora eu vou entender a vontade de Deus para mim. Porque quando a gente pensa, queridos, em fazer a vontade de Deus, entender a vontade dEle para nós, não significa que todos vão pisar aqui nesse púlpito, mas significa que onde você estiver com o entendimento da vontade dEle para você, do centro do que é aquilo que Ele tem para você nessa terra, você vai estar cumprindo o pleno propósito para o qual você foi criado, e quando você chegar diante dEle, queridos, você não tem nada a dever para a tua existência. Amém? Eu costumo dizer, especialmente no Rema, quando eu estou lá e como agora os 16 anos podem entrar, né? Eu costumo dizer para eles, nem sempre o que Deus tem para você nessa terra é um púlpito. Talvez Ele queira você bem cheio da palavra, bem ungido, dentro de um hospital, bem cheio da palavra, bem ungido, administrando coisas públicas, bem cheio da palavra, bem ungido, aconselhando reis, bem cheio da palavra, bem ungido, trabalhando em áreas, queridos, da sociedade, que por causa da palavra de Deus em você, Deus pode governar aquele setor. Sabe por que Deus não está podendo governar muitos setores do nosso país? Porque nós consideramos muitos setores, queridos, que não é lugar para crente. Aonde que não é lugar para crente? Se Deus amou o mundo. Aonde que não é lugar para nós, queridas? Porque senão ele vai se corromper. Que qualidade de crente somos nós?
que vamos nos corromper com qualquer tipo de coisa que acontece no meio onde estamos. Que não somos capazes, queridos, de ficar com os princípios da palavra na nossa vida, entendendo que Ele nos deu vida, e nós não vamos voltar para as contaminações das quais saímos. Que qualidade de crente somos nós? Que não podemos ver uma corrupção que vamos entrar por ela também. Amém? Ele nos chamou, queridos, para brilhar a existência dele nessa terra, não para andar de acordo com a nossa vontade. Viver o pleno propósito de Deus, viver o amor a Cristo. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você nessa noite, você ama o Senhor? Você não vai ter a cara de pau de dizer para mim que não ama. Mas amar o Senhor inclui abrir mão das suas vontades. Amar ao Senhor significa renunciar. Amar ao Senhor é entender quem você é. E nessa noite eu quero dizer para você quem você é. Você não vai sair daqui sem saber quem você é, nem tampouco como viver essa jornada para Ele, amém? Então você não foi chamado, você não foi salvo, queridos. Você não foi vivificado, você não recebeu da glória dEle em você para nada. Para uma vida comum e vulgar nessa terra. Sabe que você é templo e habitação dEle, e onde você está, Ele está também? Sabe que lá no seu trabalho, lá nos seus problemas, Deus está lá também? Sabe que lá na sua vida, lá no seu casamento, Deus está lá também, o Todo-Poderoso, queridos, que criou o universo e por Ele mesmo todo o universo é sustentado, está lá em você, aonde você estiver. Então é óbvio que Deus tem uma expectativa de estar em você e se manifestar através de você, mas para isso, o primeiro passo é a renúncia. O primeiro passo é a renúncia. E aí, o texto continua dizendo assim, olha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar, Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Deus nos deu vida, Deus nos vivificou, para mostrar algo. Deus tornou você novamente conectado com Ele, participante da sua luz e da sua vida, com o propósito de mostrar algo. O que Ele queria mostrar? Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele queria mostrar para todos os tempos da existência, queridos, tanto para os tempos passados como para os tempos futuros, que Ele é bom, que a graça dEle é poderosa, queridos, e que Ele se manifesta para salvar. Inclusive a palavra de Deus diz que ele aguardou a plenitude do tempo para que nós não ficássemos fora disso. Jesus, quando ora, queridos, em João no capítulo 17, ele diz, eu me santifico a mim mesmo para que eles possam ser um conosco. Para que eles também possam ser santos, para que eles possam também estar conectados com Deus. O objetivo de Deus era nos tornar como Ele é, para mostrar nesse mundo a sua bondade e a sua graça. Há um salmo que diz, queridos, que a bondade de Deus está derramada sobre toda a terra. E eu tenho uma teoria, não é doutrina, repete comigo, não é doutrina. Muito obrigada. Mas eu tenho uma teoria de que a bondade do Senhor somos eu e você em toda parte. Porque, afinal de contas, Ele é bom, Ele habita em nós e nós estamos em toda a terra. Amém? Ele quer que, através de você, a bondade, a graça, a misericórdia dEle, o amor dEle seja manifesto em toda a terra, para que toda a humanidade conheça, através de mim e de você, em qualquer parte que estejamos, onde há, queridos, um nascido de Deus, Ele possa resplandecer, iluminar, brilhar, exaltar, fazer ser visto, mostrar que Deus existe.
Ele nos chamou para esse propósito, queridos. E não é correto, não é sábio, não é útil, irmãos, nós recebemos essa palavra tão poderosa e fazermos nada com ela. As pessoas dizem assim, Deus é bom, mas... Eu sou professora das matérias mais polêmicas que tem no Rema. Então eu recebo esse tipo de pergunta todo dia, irmãos. E no dia que eu tive a ideia, que até hoje eu não sei se boa ou se ruim, de compartilhar as minhas redes sociais, todos os dias alguém me pergunta, professora, se Deus é bom, por quê? Por que tem guerra no mundo? Por que que as pessoas ficam doentes? Por quê? Porque em toda parte há um crente que está cheio da palavra e não quer resplandecer, nem mostrar a bondade de Deus. Porque estamos sentados, queridos, nos nossos cultos, com as nossas prateleiras lotadas de Bíblias, de versão de Bíblia sem serem lidas. E muito mais do que sem serem lidas, sem serem praticadas. Amém? Porque Ele nos chamou e Ele nos vivificou para mostrar algo ao mundo. E Ele vai mostrar através de mim e de você. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde nós estamos dormindo para as coisas que estão acontecendo. Eu não sei se você consegue perceber, mas nós estamos, queridos, vivendo nós estamos num tempo onde algumas características, queridos, do fim estão muito claras e em evidência. As pessoas não amam mais. Elas não se submetem a mais nada por conta de ninguém. Elas não querem ter zelo por nada. É tudo eu, para mim, eu, para mim, eu, para mim. Uma coisa que tem me chamado muita atenção é com relação a bullying. Bullying nunca foi uma coisa tão séria no mundo, mas nunca teve tanto efeito quanto no tempo onde as pessoas estão olhando para si como se elas fossem a coisa mais importante que existe no mundo. Porque se nós não nos considerássemos dessa forma, queridos, bullying não nos afetaria. Fulano disse que eu sou feio, e é. E você não foi chamado, querido, para tropeçar em você mesmo. Você foi chamado para exaltar o nome do Senhor. Você nasceu da vida dEle, queridos, para manifestar a sua presença. Vamos mais. A gente vai chegar num bom lugar. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não somos nós que operamos a nossa salvação, não somos nós que operamos a vida que carregamos, não somos nós que operamos a sabedoria que temos, e isso vem dele, amém? Onde que eu parei? Me perdi. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Repete comigo, feitura. De novo, feitura. Você sabe o que significa feitura? Feitura, queridos, dentro desse contexto bíblico, é uma obra de arte. Amém? Quando a gente pesquisa nos dicionários, tem algumas definições mais específicas, mas em suma, é uma obra de arte, um poema, amém? Quando Deus fez você, queridos, como Deus é um Deus de excelência, e eu sempre gosto de olhar para Deus como um arquiteto. Eu trabalhei 8 anos para um casal de arquitetos, e eu percebi como que funciona a cabeça de um arquiteto. Tudo é excelente, é milimetricamente programado, eles se importam com os detalhes, com a medida, queridos, com o ângulo, eles se importam com tudo quando eles estão criando um ambiente, amém? E eu olho para Deus e eu consigo ver Deus como esse arquiteto. Quando Ele fez a mim e a você como essa obra de arte, queridos, Ele pensou nos mínimos detalhes. E quando Ele nos fez dessa forma, Ele diz assim, olha, é uma obra de arte para boas obras. Eu quero mostrar algo ao mundo, eu quero mostrar a minha graça e a bondade ao mundo, eu vou gerar uma obra de arte, e essa obra de arte, ela vai funcionar para boas obras.
Você, queridos, está chamado, feito por Deus, como uma obra de arte. Dentro da definição dessa palavra feitura, nós temos também, quando diz assim no dicionário, anunciar a alguém alguma coisa. Modelar ou anunciar a alguém alguma coisa. Ele nos modelou e disse quem nós éramos. Ele modelou a mim e a você, e Ele disse quem nós éramos e para que propósito nós fomos criados. Nós não fomos criados para estar estagnados, queridos. É tempo de você entender qual é a vontade do Senhor e ser iluminado por Ele, para que a instrução divina dentro de você seja capaz de te conduzir naquilo que Ele tem como perfeita vontade. Nesse tempo, uma outra coisa que tem acontecido, queridos, nós passamos a ter muitos deuses. Amém? Quando fala sobre idolatria, nós olhamos, queridos, para as estátuas, as imagens, e automaticamente, quando eu falo idolatria, tua mente vai numa religião. Sim ou não? Sim. Ninguém disse, mas é. Só que nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, existem muitos deuses que não são de barro. Amém? Um deles chama-se carreira. Meu Deus. Em nome da carreira, que é uma carreira que está dentro da tua vontade, da sua forma de pensar que algo é bom ou ruim, nunca perguntou para Deus se era o que Ele tinha para você, se era o que Ele queria para você, qual que era a vontade dele para você. Você tem renunciado família, o amor à família, o amor ao Senhor, porque o Senhor está em segundo plano. Primeiro é a carreira, depois é o Senhor. Quando eu for promovido, quando eu tiver tanto dinheiro, quando eu não sei o quê, até lá, queridos, você está hipertenso, em depressão, porque tudo aquilo que a gente faz segundo a nossa própria vontade, queridos, Deus não tem a oportunidade de participar nem de te orientar. Eu não estou dizendo que ninguém aqui não tem que ter carreira. Eu estou dizendo que nós somos cristãos. Nós somos feituras dele. Andar conforme o próprio pensamento e os próprios desejos, queridos, é uma conduta daqueles que estão mortos. Nós estamos vivos. E enquanto vivos, queridos, nós precisamos ter carreiras brilhantes. Mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando Ele não está, queridos, tudo que você está buscando será em plena perda. Provérbios diz, queridos, que a ganância rouba a alma daquele que a possui. E muitos de nós estamos colocando carreira e dinheiro acima de Deus e família. Muitos de nós, queridos, estamos colocando a nossa própria vaidade no lugar de Deus e de família. Quantos sabem que na hierarquia, querido, daqueles que são nascidos de Deus e vivos nele, Ele está em primeiro lugar porque Ele é a fonte de toda a vida, toda a sabedoria, toda a inteligência, e Ele é capaz de te conduzir para o melhor lugar, onde você vai ser próspero, inclusive em influência. Porque ser feitura dele significa, queridos, também ser uma influência. Minha pergunta para você nessa noite: que tipo de influência divina você tem sido onde você está? Que tipo de influência divina você tem exercido na sua casa, com os seus filhos? Que tipo de influência divina, queridos, você tem exercido no seu trabalho, com o seu chefe, com seus colegas de trabalho? Que tipo de influência divina você é? Amém? Ah, irmã, mas a gente não pode misturar as coisas. Como não? Já está tudo misturado, irmãos. Você já não é mais uma pessoa natural. A sua opinião não é mais uma opinião natural. A sua sabedoria não é mais uma sabedoria natural. A sua vida não é mais uma vida natural. Já está tudo misturado.
E é exatamente por isso que Deus te planta nos lugares que Ele tem para você, para que lá, queridos, Deus possa se comunicar, influenciar e fazer você prosperar para mostrar para todos os tempos e em todas as eras que existe um Deus que é poderoso e que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A Bíblia diz em Salmos 25, queridos, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele o ensina no caminho. Quando você é íntimo do Senhor, queridos, não existe nada difícil demais que você não possa saber. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, queridos, que nós temos a mente de Cristo. Não existe nada demais, difícil demais, não existe decisão difícil demais, não existe nenhum tipo de problema sem solução que você não consiga resolver. Porque você, queridos, porque está vivo em Deus, é uma influência divina onde você está. Mas por que eu não sinto isso? Porque a vida com Deus não é sobre sentimento, é sobre acreditar e possuir. Amém? Quando as meninas estavam cantando, não temerei, tu estás comigo. Eu explodo por dentro, queridas. Meus alunos aqui sabem, eu sou uma mulher muito destemida e eu digo qualquer coisa que Deus mandar eu dizer. Sim ou não, gente? Eles estão sofrendo lá comigo. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu aprendi que tudo isso é porque Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está contigo. Deus está em você. Eu esqueci de dizer uma coisa importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Em Efésios 1, no verso 4, diz assim, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, Ele nos deu vida, só que quando Ele fez o homem, queridos, olha que coisa interessante. Diz assim, olha, assim como nos escolheu nele. Esse livro da Bíblia, queridos, é o livro mais lido da minha Bíblia. É o livro que eu mais leio. Pelo menos uma vez por mês eu leio ele de novo. Ele está todo acabadinho. Recentemente eu olhei para esse texto e minha cérebro fez... Como assim Deus, quando me fez, escolheu nele mesmo? Deus me tirou dele para ser feitura. Quando Deus decidiu fazer o homem, Ele disse, façamos o homem conforme imagem e semelhança. Ele nos escolheu dentro dele mesmo para nos gerar feitura. A partir disso, queridos, Ele está conosco. Como que Ele está conosco e a gente tem medo de ser quem Deus disse que é para a gente ser? Sabe que tem crente que não ora com medo de Deus dizer para ele fazer alguma coisa? Conheço assim, gente. Eu conheço gente que tem medo de orar em outras línguas e o Espírito Santo falar com ele. Tu é crente para quê? Vai vender picolé na praia, meu amigo? Deus está contigo. E nessa relação, queridos, de feitura, nessa relação de ser tal qual Ele é, nessa relação, querido, Ele está contigo até a consumação dos séculos, nessa relação, querido, que você não está sozinho, Ele quer te conduzir em intimidade. Ele quer que você desperte, Ele quer que você brilhe, Ele quer que você o exalte. E aí eu estava falando de decisões difíceis e de coisas difíceis, não é? Sabe, queridos, que eu demorei muito para decidir a faculdade que eu ia fazer, porque eu me achava uma pessoa incapaz. Eu sempre me achei uma pessoa incapaz. Tinha uma fala que eu ouvi durante a minha infância, que me convenceu que eu era uma pessoa que não gostava de estudar. Não é verdade, porque na minha família eu sou a única formada em nível superior, pós-graduada em 2 pós-graduação, indo para a 3ª, para a 4ª, para a 5ª, enquanto Deus quiser que eu estude. Mas eu ouvi aquela frase e eu acreditava que eu era incapaz. E eu aprendi uma coisa, queridos. Quando eu entendi que eu era feitura, quando eu entendi que Ele estava comigo, não tinha absolutamente nada que eu fosse incapaz de aprender. Porque eu não estava aprendendo sozinho, eu estava aprendendo com aquele que me ensina todas as coisas. E aí, queridos, quando isso aconteceu na minha vida,
Eu tomei uma decisão, ele está comigo, eu tenho que fazer uma escolha difícil. Eu não sei que faculdade que eu vou fazer. Eu me sinto tão incapaz que eu me sinto incapaz de escolher. Eu orei e falei, Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Eu não quero ser aqueles ministros que não sabem falar lé com cré, que não tem nenhuma formação, e que tudo que eles têm, queridos, sem desmerecer ninguém, nós estamos chamados para governarmos nessa terra. E Deus nos chamou também para conhecer as coisas que Ele criou. É muito bonito uma pessoa aprender a ler na Bíblia sobrenaturalmente, mas isso não é via de regra para nós. E eu fiz essa oração, o Senhor me mostrou a placa da faculdade e Ele me mostrou o curso. Quando eu cheguei lá, irmãos, porque Deus é tão específico, Ele é tão especial, queridos. Porque eu sou dependente de militar, eu tinha bolsa e não precisava fazer vestibular. Eu estava automaticamente aprovada. Aí o povo dizia, essa faculdade não presta. Só que lá, queridos, é pague para entrar e reze para sair. Porque eu sei o que eu ralei para me formar naquela faculdade. Então, qualquer um entra, mas não é qualquer um que sai, não. E no caminho, queridos, porque Ele estava comigo, porque eu entendi que eu não estava sozinha, eu comecei a aprender sobrenaturalmente. Eu comecei a ter um nível de dedicação onde Ele se conectava comigo. Queridos, o meu TCC é inédito. Não, ninguém nunca escreveu o que eu escrevi. Eu escrevi a partir de um livro que foi queimado no período da ditadura. Nem meu professor de literatura tem esse livro, eu encontrei num sebo. Deus disse, entra naquele sebo. Eu entrei no sebo. Chegou lá. Eu disse para o moço, eu estou fazendo um TCC, eu preciso de uns livros sobre assunto de literatura em 65, o que foi escrito naquela época e tal. E estou procurando um livro específico. Eu fui ousada, sabia que não existia, irmãos. Eles foram queimados em praça pública. Eu disse, estou procurando um livro chamado O Ato e o Fato. Ele disse, eu tenho esse livro. Aí eu pensei, livro raro, ele vai me comprar R$1.000 nesse livro. Ele não sabia do que se tratava, irmãos, eu paguei R$10 num livro raro, que Deus me levou no lugar para comprar. Como é que a gente pode achar que Deus não vai nos ajudar a resolver problemas difíceis? Como é que nós podemos achar que Deus não é capaz de saber onde está aquilo que você precisa? Como que nós somos capazes de achar que Deus que criou o universo e sustenta esse universo pela palavra que você carrega não é capaz, queridos, de solucionar coisas que você não consegue ver com seus próprios olhos? Mas para isso, você tem que estar em intimidade com Ele. Porque a primeira coisa que vai acontecer, queridos, é você aprender que a voz do Senhor no seu espírito não é coisa da sua cabeça. Eu estou, queridos, empenhada e motivada em tirar essa fala da boca dos crentes. Amém? Deus não é uma coisa, queridos, e o Espírito Santo habita no seu espírito, não na sua cabeça. Se tudo que Deus comunica ao nosso coração, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, queridos, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você se acostuma no lugar da intimidade, porque você é feitura e foi feito com um propósito para mostrar algo a essa terra, você se acostuma com o lugar da comunhão e da intimidade com Ele, queridos, você aprende a ouvir a sua voz. Quando Deus fala comigo, eu não acho que é coisa da minha cabeça, eu sei quando é Ele. E sei quando não é. Outra coisa que a gente aprende na intimidade. Ei, crente, para de querer buscar vozes fora de você. Eu quero ouvir a voz audível de Deus. Jura? Irmãos, voz audível é para os que estavam mortos espiritualmente. Voz audível, que foi para Moisés, foi para José, que não tinha Deus habitando dentro dele. Eu ensinei para os meus amigos, se alguém mora dentro da tua casa, e te chama, ele te chama de onde? De dentro. O seu vizinho que não mora na casa te chama de fora. Ei, quem habita dentro de você é Deus, se alguma voz está chamando de fora, não é Ele. Então quer dizer que a gente nunca vai ouvir uma voz audível? Vai, pelo dom do Espírito pode ouvir, mas não é todo dia nem via de regra.
Via de regra, é Deus falar no seu coração e você considerar a voz do Senhor porque você tem intimidade com Ele, porque você é feitura e foi feito nessa terra para mostrar algo para esse mundo. Para de buscar a voz de fora, porque você vai ouvir coisa e a palavra diz que no mundo há muitas vozes, nenhuma sem sentido. E tem vozes que vai te levar para outro lugar que não é a comunhão com Deus. Agora, se ele falar, porque o dom do Espírito opera conforme apraz o Senhor, é a vontade dele, e ele falar com você em voz audível, você pode contar, querido, que vai ser uma vez na vida. Amém? Porque ele foi habitar em você, para se comunicar contigo full time, sem intermediários, dentro do seu coração, lugar onde você pode ouvi-lo, reconhecer a sua voz, obedecê-lo. Amém? Aleluia. Então você repete comigo, eu sou feitura dele. Em Efésios no capítulo 5, diz assim no verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A Bíblia diz, queridos, que Deus amou o mundo e deu. A Bíblia diz que Jesus, mesmo tendo orado 3 vezes no Getsêmani e suado sangue a respeito da possibilidade de se desconectar de Deus, ele fez a vontade de Deus, ele abdicou da sua vontade e a despeito da sua vontade, ele foi para a cruz por mim e por você. Ele está dizendo, sejam imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor. Ele está dizendo, olha, a despeito da sua vontade, assim como Cristo amou a despeito da vontade dele. Amém? Assim como Jesus amou a despeito da vontade dele, feitura de Deus, criado para mostrar alguma coisa na terra, também precisa amar a despeito da sua vontade. Mas você não sabe o que ele me fez. E o que você fez a Deus? A Bíblia diz que ele amou inimigos. Não existe traição maior, queridos, que a traição que o homem fez a Deus. E porque nós estamos muito amantes de nós mesmos, nós achamos que toda ofensa que é feita contra nós, queridos, é ofensa de morte. Amém? Que tal andar em amor? Que tal, a despeito da sua vontade, fazer o que a Bíblia diz? Mostrar aos séculos que existe um Deus de graça e amor, que é perdoador e que sempre dá, queridos, uma nova oportunidade para as pessoas. Amém? Quando o homem traiu Deus, Deus deu o seu melhor. Quando o seu melhor veio e encarnou nessa terra, ele disse, não quero ir não. Sabe por quê? Deixa eu te explicar o que aconteceu com Jesus. Ele era Deus. A Bíblia diz em João no capítulo 1 que ele era o Verbo e ele estava com Deus na eternidade passada. Aí diz que ele se fez carne. Quando ele se fez carne, a Bíblia também diz que ele se esvaziou da sua divindade e também diz que ele se humilhou. Repete comigo, o amor se humilha. Oh, glória a Deus. Aí, Jesus, que era eterno, não era limitado em tempo, espaço e matéria, se tornou limitado, assumiu forma de homem, que é limitado em tempo, espaço e matéria, para morrer na cruz. A Bíblia diz, ofertas e oblações não quiseste, um corpo me formaste. Agora eis eu aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Qual que era a vontade de Deus para ele? Que ele morresse na cruz e se separasse do Pai. Não era morte física, queridos, era a separação de Deus, que ele ia ter que experimentar no meu e no seu lugar. E tudo isso aconteceu para que você fosse feitura e para mostrar o grande amor do Pai e do Filho na obra que eles fizeram para que você fosse alguma coisa. Ele declarou você alguma coisa. Ele te modelou e te declarou alguma coisa. E aí no verso
Verso 13 diz assim, olha, do capítulo 5. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ele te fez para algo. Qual que é a vontade dEle? Ele nos fez para algo, e qual que é esse algo? Qual que é essa vontade? Onde é o lugar onde eu percebo o que Ele quer para mim? Repete comigo, na comunhão, no relacionamento, na vida com Ele e na oração em outras línguas. E aí, queridos, vamos para 1 Coríntios. A gente tem poucos minutinhos, mas vai dar tempo. Eita, é para trás, Cíntia. 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, olha: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você foi feito para algo e você não pode ser ignorante a respeito daquilo para o qual você foi feito. E aí ele diz assim: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Então, queridos, nós nos relacionarmos com Deus, nós temos que entender que há a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. A Bíblia diz, em Romanos 5,5, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, juntamente com o Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo nos foi dado, uma medida, queridos, de fé foi colocada em nosso coração para ser desenvolvida através do amor que foi derramado dentro de nós. Dentro do contexto do relacionamento com o Espírito Santo, queridos, você consegue entender qual é a vontade do Senhor. Você consegue, queridos, brilhar, acordar, ser iluminado. Não basta aceitar Jesus e ficar esperando que Deus faça algo cair do céu para você. A última coisa que caiu do céu não deu certo. Foi Lúcifer. Não dá para esperar por isso. O amor dele, queridos, tem expectativa de que você busque, que você procure se relacionar com ele. E aí, em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Repete comigo, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Que ninguém o entende em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Paulo está corrigindo a igreja com relação a alguns distúrbios, alguns comportamentos equivocados com os dons do Espírito. Mas o que eu quero extrair, a verdade que está ali, querido, implícita nessa correção é: quando nós oramos em outras línguas, nós não estamos falando com coisas naturais. Nós estamos falando com Deus a respeito do propósito para o qual Ele nos fez. Ele nos fez feitura e Ele quer mostrar alguma coisa a partir de nós. Quando nós oramos em outras línguas, a gente fala mistérios com Ele. Que mistério é esse? As coisas que o mundo não sabe. As coisas que Ele quer revelar apenas para você na intimidade. As coisas que Ele quer te mostrar, para que nessa vida você o exalte. O caminho que Ele tem exclusiva e especificamente para você. E eu sempre gosto de brincar com essa passagem, queridos. Se você for da minha faixa etária, você assistiu Liga da Justiça quando era criança, amém? Quando estava tendo Liga da Justiça, a guerra estava solta no mundo. A briga estava acontecendo lá fora, um bocado de heróis sofrendo e apanhando do lado de fora. De repente, o desenho cortava e dizia: enquanto isso, na sala da justiça, aí a cena ia para a sala da justiça e tinha 4 ou 5 heróis lá mais poderosos, mais sábios, decidindo, tomando a melhor decisão para resolver a guerra lá fora.
Quando você está falando mistérios com Ele, e você está falando nessa linguagem que só Ele entende, você está na sala da justiça, na sala do justo juiz, sendo instruído sobre questões difíceis que você não consegue resolver sozinho. E você toma consciência, irmãos, a respeito daquilo que tem para você, que você é, que Ele já te fez. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já está dentro de você. Quando você comunga com Ele, você tira para fora, acorda, brilha e é iluminado. Amém? Então você não está chamado, queridos, para frequentar culto de domingo. Você vem para congregar. Você vem para trazer o que você carrega. Você vem para derramar a sabedoria que foi colocada dentro de você. Você vem para compartilhar. Você não vem frequentar culto. Ele tem uma expectativa de que você encontre esse lugar de comunhão íntima, onde Ele pode comunicar a você quem Ele é, onde está tudo o que você precisa para ser e fazer o que Ele te chamou, e te fazer despertar para tudo aquilo que Ele tem expectativa em você. Amém?